A Igreja Adventista acredita na diversidade de dons e ministérios para cumprir sua missão. Para isso, desenvolve diversos projetos em várias áreas. Há, por exemplo, ministérios para surdos e cegos que estimulam 3 pilares básicos: mais relacionamento, mais comunhão e mais missão. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o pastor Edson Schoch, líder dos Ministérios Especiais da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul. Pastor Edson Schoch, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Um prazer estar aqui para poder responder as perguntas. Pastor, o que são os ministérios especiais e qual o propósito deles? Os ministérios especiais são aqueles ministérios que se ocupam de algumas necessidades especiais que têm algumas pessoas na comunidade e também na igreja. Estamos falando de pessoas que têm necessidades auditivas, pessoas que têm necessidades de poder ver e também pessoas que têm necessidades de poder locomover-se em meio da comunidade e também nossa igreja. Então, a igreja tem o propósito de criar esse ministério para atender essas necessidades específicas. Agora, pastor, conta um pouquinho para a gente sobre os ministérios especiais para surdos e cegos. Que materiais existem para esse público? Bom, antes de falar sobre esses ministérios específicos, nós temos, só aqui no Brasil, para que você tenha uma ideia, mais de 9 milhões de surdos, já seja completamente surdos e também parcialmente surdos, que têm essa necessidade de poder se comunicar melhor. E apenas nós temos só em Brasil, 1.500 surdos. Nós que materiais temos para esse grupo específico? Nós estamos preparando a lição da Escola Sabatina em Libras, que umas ensinares para que eles possam entender. Também temos o livro do ano, que preparamos cada ano. Temos também cursos bíblicos específicos para esse grupo especial de pessoas e alguns outros materiais, como, por exemplo, aquelas pessoas que entram na igreja têm que saber qual é o significado e a tarefa desse novo membro. Tudo isso em linguagem de sinais. E isso está disponível em site? A pessoa pode acessar algum link e lá vai encontrar esse material? Sim, surdosadventistas.com.br. Esse é o nosso site para poder difundir nossos materiais e também programas. E para os cegos? Bom, esse ministério foi recentemente criado. Nós tínhamos vários movimentos e ministérios em diversos lugares, só que agora estamos querendo juntar todos os ministérios para que possamos ter uma força maior. E esse ministério hoje se chama Ministério Adventista para os Deficientes Visuais. E nós estamos nos juntando para poder ter um projeto chamado Lição para Todos, Lição de Escola Sabatina para Todos, não só para os adultos, em áudio, também em braille, especialmente para os adolescentes, que eles usam muito esses materiais. Mas também não somente em português, né? Temos que preparar também muitos livros áudios em espanhol e também em braille. Por isso é que precisamos ter esta reunião de todas as forças e como igreja nós estamos dispostos a avançar nesse sentido. E quais são os recursos que a Igreja Adventista investe na América do Sul para esses grupos? Bom, os maiores recursos estão nos recursos humanos. Nós cremos que devíamos preparar mais líderes nas áreas dos surdos, dos intérpretes e também especificamente pessoas que se preocupem um pouquinho mais por difundir essa nossa tarefa em favor dos cegos. O foco do nosso ministério sempre é ganhar mais surdos da comunidade, mais cegos da comunidade para conhecer o Evangelho. E para isso nós estamos preparando muitos materiais, especificamente recursos que talvez algum ministério individual em uma igreja não poderia jamais fazer, como por exemplo a lição da Escola Sabatina, alguns fragmentos específicos da Bíblia, os livros do Espírito e Profecia e alguns outros materiais, o livro do ano, o livro missionário do ano, que sempre vai estar disponível em estas linguagens, tanto para surdos como também em áudio, para que eles possam ouvir. E pastor, já tem resultados em inúmeros batismos desses grupos especiais? Para que você tenha uma ideia, nós temos cada mês de junho um evangelismo especial
em libras. E agora nós teremos esse evangelismo especial este mês de junho. E para isso nós precisaríamos convidar a toda a comunidade surda de Brasil e também de América do Sul para assistir nosso programa. E nesse programa teremos, sem dúvida, muitas decisões de batismo. Só o ano passado foram batizados mais de 64 surdos. Amém. E nós temos, sem dúvida, um alvo similar para chegar aos também deficientes visuais. Creio que se nos juntamos todos, agora que temos um ministério estabelecido oficialmente, creio que podemos chegar mais longe e estar mais fortes para cumprir essa missão. Amém, pastor, que lindo esses ministérios, né? Ministérios diferentes que falam exatamente daquilo que Jesus pediu pra gente, ir de pregar a toda a gente, né? E é a igreja tentando alcançar as pessoas que têm alguma debilidade, alguma deficiência, elas também podem ouvir falar do amor de Deus. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, por nos passar essas informações. Muito obrigado pela entrevista, muito feliz. Apenas eu queria dizer uma coisa. Em cada igreja existem pessoas se preocupando por este assunto. Meu chamado é que essas pessoas possam buscar se organizar e formar esse ministério, se é para os surdos, se é para os cegos, de tal maneira que eles possam se tornar a ponte para chegar a essas pessoas. É meu chamado isso. Vamos nos unir para alcançar essas pessoas também. Excelente, muito obrigada. Se você tem algum amigo com alguma necessidade especial, não deixe de compartilhar essas informações com eles. Um abraço e até a próxima edição.